Conexão Ciência. O crescimento populacional é acompanhado de muitos desafios. Um deles é a necessidade de infraestrutura adequada para atender todas essas pessoas. É preciso pensar em formas da cidade se expandir considerando o planejamento, a mobilidade, a sustentabilidade e a qualidade de vida. Para isso ocorrer da melhor maneira possível, o urbanismo é essencial. Você já deve ter ouvido essa palavra, mas você sabe o que ela realmente significa? Para explicar tudo, o Conexão Ciência conversa com a professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, Fabiola Castelo de Souza Cordovil. Professora, conta pra gente, o que é urbanismo? Se nós iniciarmos a nossa análise a partir da palavra, a palavra urbanismo provém do latim. Então, urbis em latim significa cidade. E todo o sufixo ismo vai indicar um estudo, uma doutrina, uma prática, mas o uso do termo urbanismo, ele é proveniente da França, principalmente, que se passou a chamar, no final do século XIX, urbanisme. Então, urbanismo em português. E o próprio surgimento da palavra na França, ou seja, na Europa, vai dar conta de uma problemática que vinha ocorrendo a partir das transformações que a Revolução Industrial traz. A Revolução Industrial teve muito impacto nas cidades que existiam na Europa. Então, o termo urbanismo, ele vai designar um estudo dessas problemáticas visando uma solução. Então, a gente também inclui nesse rol de urbanismo, além de estudo, ela é a prática do planejamento urbano. Então, a disciplina urbanismo, como a gente conhece hoje, ela vem de uma análise, de um estudo da cidade, mas ela aponta também para a prática do planejamento urbano, do ordenamento da cidade, né? Que visa as condições de vida nessas cidades, tentando trazer uma melhoria a partir de se vislumbrar o que essa cidade vai ser no futuro. Então, essa é a ideia, né? Atualmente, o urbanismo é visto como uma disciplina e no campo dessa disciplina existe tanta pesquisa sobre as cidades e seus processos de urbanização, sobre a história da cidade, mas também os diagnósticos da realidade atual, que o estudo da realidade atual de uma cidade sempre tem que considerar os seus processos de formação, os seus processos de evolução, visando entender como a dinâmica dessa cidade, como ela se construiu e quais são os pontos de desenvolvimento dessa cidade. Então, isso aí vai para o campo do planejamento urbano, do ordenamento da cidade. Então, o termo vem a partir de uma disciplina que tanto está na área acadêmica quanto na técnica, né? Então, a ideia de transformação dessa cidade que vai ocorrer tanto na Europa no século XVIII, XIX principalmente. Então, no século XIX, a gente está vendo na França, em Paris, os planos de urbanização do Barão Haussmann, né, para Paris, quando ele altera o traçado da cidade medieval, abrindo grandes bulevares com pontos de perspectiva que são os monumentos, por exemplo, Arco do Triunfo, em homenagem ao Napoleão III, né? Então, vivia-se nesse império aí, e incluindo elementos muito importantes na cidade de Paris, que é a própria arborização, a própria uniformização das edificações, né? Reforçando a perspectiva, que agora era a velocidade a partir das carruagens, né? O deslocamento a partir de uma velocidade que as carruagens proporcionavam. E também, né? A tropa do Napoleão III se colocando na cidade, mas também nesse momento do século XIX,
XIX, chegando no século XX, a preocupação com as redes técnicas de esgotamento sanitário, a própria abertura de vias, pavimentação de vias, a própria iluminação, não é à toa que Paris, então, ficou conhecida como a cidade das luzes, né? Então, o urbanismo, ele aparece nesse bojo, né, de se planejar, de se alterar as cidades. Não só alterar, mas também na Espanha, aí na cidade de Barcelona, a gente tem um dos precursores da urbanização, vamos dizer assim, da ampliação de uma cidade, do núcleo urbano de Barcelona, chamada hoje de Cidade Velha, né? Mas essa cidade precisava se expandir e o engenheiro espanhol Ildefonso Cerdá formula o plano Ensanche para Barcelona e as quadras formando essas quadrículas que vão se reproduzindo pela cidade, também as grandes vias, né, a circulação, uma hierarquização viária, as vias cortando em diagonal essas quadrículas, a ideia do Ildefonso Cerdá também de se manter o miolo central da quadra aberto, buscando então a ventilação, enfim, outros aspectos. Também no plano de Barcelona, o plano Ensanche, que significa, né, a expansão, também se formula as redes técnicas também, né? Então, no desenho do Ildefonso Cerdá já tem aí a separação do próprio sistema viário, já tem a preocupação com as redes de abastecimento de água, as redes de gás, né? E o próprio esgotamento sanitário, e que também existiu em Paris, principalmente na questão do esgoto, que o Haussmann formula naquele momento. Incrível, né? Para conhecer mais sobre urbanismo, dê o play no próximo episódio. Conexão Ciência.